A fotografia, ela mora nesse lugar de carinho e afeto pra mim, de poder me aproximar dessas histórias sem interferir nelas, tá ligado? E tendo todo esse afeto de troca mesmo com quem eu registro. Quando eu penso em fotografar, assim, no geral, a quebrada, eu falo muito sobre afeto, tá ligado? A passagem do tempo como afeto, a história das pessoas, não só o afeto, mas, tipo, principalmente isso. Então, nos retratos mais pessoais das pessoas que eu faço, eu busco falar sobre afeto, sobre vivência, sobre como é o dia a dia, tá ligado? Não é só sobre beleza, mas é muito sobre falar sobre os sentimentos implícitos na vivência cotidiana, tá ligado? Salve, salve, meu povo, beleza? Me chamo Deusvaldo Pereira, estamos aqui mais uma vez para gravar aqui um episódio do Comunica Favela, o 10º episódio. Estamos aqui com uma convidada mais que especial, Gabriela Barbosa, fotógrafa. Para a gente começar essa entrevista, gostaria de que ela se apresentasse, falasse um pouco sobre quem que é a Gabriela Barbosa. Salve, gente! Meu nome é Gabriela, eu sou do extremo sul de São Paulo, ali Chácara Santana, Pique Jardim Ângela e essas quebradas. Trabalho com fotografia desde 2017, no segmento mais documental, bagulho mais autoral. Como que foi sua infância aí? Tipo, o que você gostava de fazer na infância? Na infância eu era meio peste, tá ligado? Eu não tinha muito foco em nada, não. Era mais brincar com os parceiros, com as parceiras. Não fazia muito curso, não fazia muitas fitas, nós brincava muito na rua e na casinha dos amigos. E era meio que isso, tipo, muito diálogo, muita interação. E como que a fotografia entrou na sua vida? A fotografia, ela entrou na minha vida num lugar muito peculiar, de uma brisa mesmo. Porque eu comecei, eu não tinha câmera, não tinha nada. Eu ganhei, tipo, um celularzinho aleatório, muito velho, que tinha uma câmera, tá ligado? E comecei a brisar nas coisas, comecei a olhar as coisas e pensar, poxa, eu quero registrar essa passagem de tempo. Aí quando eu percebi, eu registrava, tipo, a quebrada toda. Ficava vendo, poxa, essa casa mudou de cor. Aí tinha foto da casa de várias cores. Chave. Tinha, tipo, o vizinho crescendo, tinha, tipo, os parceiros se desenvolvendo. Eu percebi que eu, tipo, tava uma acumuladora de imagens. Aí eu pensei, poxa, acho que é um caminho. Eu quero continuar fazendo isso, só que eu quero explorar outros caminhos. Aí nisso eu conheci esse bagulho, assim, de outras câmeras. Aí eu peguei e meti o louco, juntei uns 2 anos e comprei uma câmera sem nem saber usar, tá ligado? Pode pá. Aí foi isso. Aí eu comecei a, tipo, sair e fui entender que o que eu fazia era trampar com a narrativa das pessoas e o que eu queria mesmo fazer, além de trabalhar na área da fotografia, era registrar as pessoas, era ter essa interação, essa ideia. Era, tipo, pegar esses momentos, mas também, além de pegar esses momentos, ter sempre esse contato de conhecer novas histórias, de acessar, tipo, a vida dessa maneira como, tipo, não como se eu estivesse lá vivendo, mas, tipo, entender como que essa pessoa olha para o universo também, sabe? Eu acho isso muito gostoso, eu gosto muito de ouvir histórias, gosto muito dessa troca. Eu acho que a fotografia, ela mora nesse lugar de carinho e afeto pra mim, de poder me aproximar dessas histórias sem interferir nelas, tá ligado? E tendo todo esse afeto de troca mesmo com quem eu registro. Eu acho que tem uma coisa que eu andei refletindo um pouco nos últimos tempos, que é sobre essa questão, né, da história, do que você escolhe lembrar, do que você escolhe esquecer. E enquanto fotógrafo, a gente tem um poder de fazer isso, né, de fotografar o que a gente quer lembrar e de não fotografar o que a gente quer esquecer. O que você fotografa para lembrar e o que você não fotografa para esquecer? Tipo assim, por exemplo, tipo, mano, as pessoas elas sempre vão criando uma narrativa, né? Fotografa a favela, os territórios periféricos de uma maneira não tão legal, né? Sempre mostrando muito esse lado negativo da coisa, né? Tipo,
pregando uma ideia para as pessoas, né, que a favela é um lugar violento, que a favela é um lugar sujo e tal. E aí, tipo, é isso, né? Essa imagem que eles estão criando da favela e é o que nos está fazendo lembrar, né? Então a gente vê a Pode favela, pá. estão criando uma memória coletiva negativa sobre a favela. Então é isso que a grande mídia, Geralmente que eles faz. estão fazendo. Tipo, né, claro, eles fazem isso aí totalmente com, né, ciente disso, né? Eles planejam isso. Então, eles fazem a favela lembrar de algo que eles queriam esquecer, né? Porque a gente não quer ver, tô falando assim, né? A gente não quer ver a favela como um lugar ruim. A gente quer ver a favela como um lugar bom. Então, tipo, é isso. Eu fotografo a favela para lembrar, tipo, de um lado positivo. E, Sim. tipo, e é isso. E não fotografo as coisas que eu não quero que lembre, que seria essas coisas ruins. Então, eu tento não fotografar essa favela dessa perspectiva muito ruim. Pode pá. Quando eu penso em fotografar, assim, no geral, a quebrada, eu falo muito sobre afeto, tá Certo. ligado? A passagem do tempo como afeto, a história das pessoas, não só o afeto, mas, tipo, principalmente isso. Então, nos Sim. retratos mais pessoais das pessoas que eu faço, eu busco falar sobre afeto, sobre vivência, sobre como é o dia a dia, tá ligado? Não é só sobre beleza, mas é muito sobre falar sobre os sentimentos implícitos na vivência cotidiana, tá ligado? Sim. E nem sempre é só sobre afeto, mas também sobre solidão, sobre tristeza. Mas, tipo, não. Isso eu falo mais no íntimo de quando a gente faz um acompanhamento documental, assim. É muito sobre o que a pessoa quer passar quando ela tá sendo registrada também. Eu não Sim. gosto de, tipo, ficar encenando uma coisa, tá ligado? É como a pessoa Sim. se sente no dia quando ela também tá livre e se sentindo bem pra falar sobre si. Que eu acho muito íntimo mergulhar na narrativa de alguém dessa maneira. Tipo, registrar alguém é um bagulho muito, muito pessoal mesmo, tá ligado? Quando a Sim. pessoa se abre pra você, ela se abre de todas as formas. E isso também é sobre falar sobre afeto de si próprio. O quanto você tá pronto pra se deixar ser visto pelo outro, Sim. tá ligado? Então é uma troca bem. Pô, você falando isso aí me lembrou de uma coisa. Tipo, o quanto que a gente não conversa mais, tipo, fisicamente, olhando, tipo, no olho das pessoas, o quanto que a gente não se reúne mais para conversar sobre as coisas, e, tipo, hoje é tudo muito digital, tudo, né, tipo, WhatsApp, Instagram e tal. E eu acho que as pessoas, elas têm essa necessidade hoje de conversar, né, principalmente as pessoas mais velhas, né, elas sentem essa necessidade, e você falando isso, eu acho que é importante, né? Tipo, você chegar para fotografar uma pessoa, começar a conversar com elas, porque você meio que. Existe uma falta nas pessoas da conversa, e quando você chega para fotografar, meio que você tipo, preenche esse lugar de falta, né? O que você gosta de fotografar? Quais são as coisas que você gosta de fotografar na fotografia que te chama mais atenção? Pô, além das aleatoriedades todas que eu vejo, assim, no dia que eu saio a fim de olhar para a vida e registrar tudo, é sobre isso, tipo, é sobre criar essa conexão, tanto com as pessoas quanto com o território. Sim, Quando eu comecei a refletir sobre o documental como uma linguagem de narrativa que eu produzo, mas que é uma forma coletiva de contar essa história, eu refleti muito sobre o território no geral. E, tipo assim, comecei só no Tabuão, morei 17 anos no Tabuão. Então eu só fotografava por muitos anos no Tabuão. sim, Aí depois eu comecei a sair, tipo, e percebi que eu só andava pela Sul. Aí quando eu vi, eu, tipo, já tinha passado por várias quebradas da Sul e eu tinha, tipo, uma coletânea de registros de narrativa ao redor da Sul inteira. E comecei a pensar na Sul como um território onde eu gostaria de articular e contar essas narrativas, porque é onde eu me desenvolvi e cresci de fato. Então, tipo, são pessoas conhecidas, mesmo não sendo a minha quebrada, eu sempre me senti muito em casa em qualquer parte da Sul, tá ligado? sim, Então, tipo assim, no começo eu só fazia, tipo, uns bagulho mais de brisa e de vez em quando eu trocava uma ideia. Depois eu fui percebendo que eu gostava muito desse lance de conhecer as pessoas. Então, tipo, sim, se eu sentia uma brecha pra conversar, eu, tipo, chegava, trocava essa ideia. Às vezes eu fazia o registro antes
que era aquele momento, pá, aí eu trocava ideia com a pessoa. Se a pessoa fosse receptiva, eu mantinha o registro, senão a gente seguia em frente, vida segue em frente também. E certas coisas as pessoas não querem contar, não querem falar sobre, e tá tudo bem também, Sim. tipo, é o momento das pessoas. Que nem, tipo, eu fiquei refletindo muito sobre isso porque quando eu comecei a fotografar, eu percebi que eu já fotografava a minha avó, tipo, há muitos anos, tá ligado? Sim. Desde que eu tinha o celular. Só que quando eu comprei a câmera, a dinâmica com ela mudou. Porque, de repente, ela não via qual que era o sentido de eu ficar fazendo com a câmera no começo. Ela se sentia incomodada com a presença da câmera. E eu quis entender o porquê. E aí, tipo, eu já conversei com ela milhares de vezes. Inclusive, a gente sempre faz um trampo muito pessoal sobre, tipo, eu queria muito fazer um zine com um áudio dela falando, tá Massa. ligado? E ela fica, tipo, ainda batendo na tecla do porquê que as histórias dela mereceriam ser gravadas, tá ligado? Só que ela sempre me falou que se ela manjasse mais de escrever, ela gostaria de ter escrito um diário contando sobre as vivências dela para passar de geração em geração na nossa família, tá ligado? Para que a gente conhecesse a história da nossa família, mesmo que fosse uma pequena partícula que viesse dela. Só que eu não me sinto no direito de escrever fisicamente com as minhas palavras as histórias dela. Então vem a ideia do áudio para que ela possa formar as histórias dela da forma que ela se lembra e da forma que ela fala. E, tipo, é muito diferente eu contar a história dela do que ela própria contar a história dela e eu fazer esse trampo de acervo de família com o acervo que eu tenho dela, o que fala muito sobre quem ela é até hoje e qual foi o caminho para ela se tornar o que ela é. E aí, tipo, é muito sobre isso. Ela me abriu muito esses olhos sobre, tipo, às vezes as pessoas elas não enxergam para a própria história como uma história que merece ser contada. Porque é isso, né? As pessoas não querem ouvir a gente. Elas querem registrar o que faz sentido para elas registrar porque é uma narrativa que vende da quebrada. Mas aí falar sobre uma mulher nordestina que veio sozinha da Paraíba com a filha dela, sem ter nada aqui, buscando uma vida melhor e, tipo, e ela falando das vivências que ela teve quando o companheiro dela morreu e várias outras fitas assim, tipo, é muito profundo. E as reflexões que ela tem dentro disso são coisas que ela nunca pensou que poderia tocar em alguém e, tipo, fazer sentido para outras pessoas, tá ligado? É uma história muito doída, tipo, mas tipo uma história tão profunda. Eu queria que ela tivesse a dimensão da potência que é você poder contar a história, tipo, não só para os seus, mas tipo contar para todos, tipo, se sentir aberta para se permitir. E aí é tipo um trabalho de anos. Hoje em dia ela gosta de ser registrada, mas o bagulho do áudio ela ainda acha, tipo, mano, tá ligado? Tipo, ô, calma aí, que eu ainda não sei se eu Se eu tô se eu tô preparada, né? preparada pra contar, porque eu não acho que as pessoas talvez queiram ouvir. Ela fala, você gosta de ouvir porque, tipo, ela nem entende o porquê que eu gosto de ouvir, mas ela Sim, adora contar. Mas ela fica meio assim, tipo, mas aí eu contar pra outra pessoa? né? Tipo, né? Ela fica, tipo assim, Já tipo, sai do campo do íntimo, já vai também, né? Tipo, outras pessoas vão ter é. acesso Já também a ela isso. fica pensando, quem é que vai querer ouvir? Ela ficou tipo, não. Se ela visse como eu imagino, e aí depois ela se visse. Tipo, eu não lançaria se ela gostar, tá ligado? Sim. Mas ela não se permite nem ouvir a própria voz por áudio. Teve uma vez que eu gravei ela, mostrei pra ela, ela ficou toda assim, ela, não. Não, que isso. Não, mas impressionante, né? Como a gente, como nossa história sempre foi contada de um jeito por outras pessoas e sem afeto, sem nada, que a gente tem muito esse medo também. A gente mesmo quando é um nosso contando, a gente ainda fica muito receoso, né? Tipo, e a gente nunca se viu também, né? Contando nossa história. Então acho que é isso, né? A gente tem esse trauma aí também de contar nossas próprias histórias e entender o quanto que isso é importante, não só para nós, mas também para outras pessoas, para elas terem como referência a nossa história e pensar também que isso, essa questão do áudio também, dessa, né, tipo, desses relatos, dessa vivência que ela fica contando, e é uma forma de você também preservar também conhecimento, né, e como você passar esse conhecimento para outras gerações. Então, Sim. tipo, quando ela entender a importância disso, com certeza ela vai se sentir mais à vontade e mais segura para se abrir mais, para falar, "Vô, vamos fazer, então é importante." Porque é isso, nossa história
pouco contado, né, mano? E, tipo, e foi sempre contado por uma perspectiva zoada, então a gente carrega muito esse trauma. Mas, e pra você ver também o quanto também a câmera, ela intimida as pessoas, né? O quanto que as pessoas, elas ficam incomodadas de frente pra uma câmera, principalmente os nossos, né? E as nossas também. Porque, igual você relatou aí, quando você fotografava a sua avó com o celular, ela se sentia mais à vontade, porque, tipo, é um celular, um aparelhozinho pequeno, né? Mas quando é uma câmera que você coloca na frente das pessoas, Nossa, fez aquele barulhinho de clique, a pessoa já trava. nossa, E o pior é que a gente reflete isso sobre os outros, mas quando a gente se põe na frente da câmera, tipo, nós trava também. é E isso, era isso que nós exatamente estava isso. falando até antes de começar a gravar. Tipo, pô, eu vim, eu entendo toda a importância de estar aqui, me sinto muito honrada, mas pega naquele íntimo de, porra, eu não tô acostumada a Sim, me pôr dessa maneira. E aí, tipo, é sobre se acostumar a assumir a própria narrativa mesmo, tá ligado? sim, E até nós que trabalha com documental, contando histórias, tem essa extrema dificuldade de sim, interação com um equipamento que, tipo, é praticamente uma extensão de nós, tá ligado? sim, é isso mesmo, extensão do nosso olho, mas é isso. E, tipo, como que surgiu, assim, a ideia de você documentar a história da sua avó? Tipo, sei lá, foi uma coisa que aconteceu espontâneo, você, tipo, falou, não, preciso. Sempre olhei muito pra ela, assim, e eu achava muito brisa um bagulho que ela tinha sobre. Tipo assim, é um lance que eu acho que não sei se ela já percebeu e já refletiu, mas pra ela, quando ela se mudou pra cá, tipo, até quando ela já era do Nordeste, assim, que Sim, ela é dos anos 40, ela é de 48, um bagulho assim. Na época que as câmeras era aqueles trambolhão que o pessoal ainda pintava, assim, acho linda essa técnica, pode pá. inclusive. Mas, tipo assim, e ela sentia uma dificuldade extrema de registrar coisas naquela época. Então, quando ela podia, ela, tipo, fazia uma foto 3x4 por ano dela. Uhum. Aí ela, tipo, tinha várias fotinhas 3x4, uma por ano, porque ela queria se lembrar. E ela não tinha câmera, tá ligado? Nossa, E aí ela começou a colecionar foto 3x4 de outras pessoas da família também. não, Então, tipo assim, ela tem uma coleção de 3x4 da família, que é um bagulho de louco. E, tipo, ela lembra todo mundo, tá ligado? E assim, ela não precisou anotar nas fotos atrás pra lembrar quem é quem. Ela sim, tem, tipo, quase 200 fotos 3x4 de pessoas da família. Isso que ela foi ganhando no aleatório, pegando, achando na casa das pessoas e colecionando. E virou, tipo, uma pequena coleção de uma partícula de memória, porque já que ela não podia registrar esses momentos, tipo, que ela vivia com essas pessoas, ela queria lembrar das feições dessas pessoas que fizeram parte da vida dela desde que ela começou com essa brisa, desde que ela entendeu a importância de lembrar das pessoas, tipo, pra ela. Que aí nossa, foi muito íntimo. E aí eu olhava essa coleção e falava, caralho, isso é muito incrível. E aí quando ela teve minha mãe, ela começou a fazer a mesma coisa que ela fazia com ela. Todo ano ela fazia uma fotinha 3x4. Aí quando ela tinha a possibilidade, ela fazia uma fotinha maior. Ela fazia uma foto em outro estilo. E da minha mãe, ela sim, já conseguiu registrar mais. Tipo, ela não tem foto dela de criança, porque nos anos 48, no interior da Paraíba, nossa, tipo, pô, não tinha esses bagulho, tá ligado? Ela tinha que ir pra uma cidade maior pra poder fazer uma foto 3x4. Não sim, tinha essas coisas. Então, tipo assim, eu fiquei encantada com essa brisa dela. E aí eu fui vendo que quando ela se mudou pra São Paulo, que ela começou, tipo, a ter mais contato com esses bagulho, ela começou a querer, tipo, comprar uma câmerazinha pra minha mãe registrar os sim, momentos da vida dela, da família dela, as vivências que ela estava tendo. E aí, tipo, ela tem um acervo que é muito fofo, tipo, daquela época pra cá. nossa, E é tipo, beleza, é que minha mãe não é, não é muito fotógrafa, mas eu acho muito precioso ter esses momentos. Tipo, minha mãe tem uma mania de colocar o dedo na frente da lente das câmeras antigas, daquelas mantegueiras, tá ligado? sim, Tem, tipo, umas 100 fotos que tem o dedo dela na frente da imagem, mostra, assim, metade do cenário e o dedo dela, tá ligado? E eu fico, tipo, reparando nesses padrões, eu acho isso incrível, porque, sim, tipo, é muito brisa e ela nunca percebeu. E, tipo assim, ela não tirou do álbum da família, não. Ela deixou o dedo dela lá no meio, em vários álbuns. E aí eu fico nessas reflexão, tipo, pô, que incrível. Aí quando eu vi, eu já tava fazendo isso também. sim, Porque isso me pegou muito, tipo, tinha fotos que
eu não lembrava que eram da minha infância. Tem coisa de bebê que, tipo, eu não sei quem é eu, quem é minha irmã, porque muita coisa se misturou, tá ligado? Pode pá. Mas dá aquele, tipo, aquela sensação de calor de reviver esses momentos, de ver o drip das pessoas da família, de ver as situações, de reviver as memórias que eu mesma, tipo, às vezes nem vivi, porque eu ainda não tava ali. E eu acho isso tão rico, tá ligado? E eu queria poder continuar. Então, tipo, quando eu vi, já tava fazendo foto dela. Aí já tava querendo contar a história dela, só que eu contava muito pelo meu olhar, e essa ideia de começar a contar pelo olhar dela, tipo, veio muito dessas reflexões de, tipo, pô, pensar como o olhar dela, mesmo sem ter feito a foto, guiou tantos caminhos, tá Sim, ligado? E ela construiu uma memória coletiva da família de uma maneira muito pessoal. E era muito isso que eu queria usar também, tipo, nessa zine que eu comecei a construir dela, que eu queria pôr o áudio. Porque como ela não escreve, o áudio dela seria o próprio diário. sim. E essas imagens seriam, tipo, o acervo dessa passagem de tempo e essa reflexão que ela tem sobre a vida, tá ligado? Sobre a memória. Um trabalho que já vem de gerações. Só tá Sim, eu dando. falo pra ela que eu, tipo, eu cuido do acervo, levo os bagulho antimofo, nós organiza por Aí, data, tipo, e ela tem 75 anos, 76 agora. E ela, tipo, 78, pô. É que eu tô nervosa, gente. Tem 78 anos, a bicha lembra de todas as histórias, de todos os momentos, ela lembra dos filmes que foram revelados e, tipo, ela fica falando, ah, esse daqui foi esse daqui, esse daqui, esse daqui. E não. eu fui reorganizando o acervo e, tipo, nós ficar cuidando para manter. Que a Sim. ideia é aumentar ele, assim, tipo, e cuidar para sempre. Eu acho muito importante isso. Os negativos eu já fiquei triste de perder, porque hoje em dia eu gostaria de Tem- trabalhar com essa ideia do negativo, tá Sim. ligado? Deve ser mó brisa, tipo, expandir de outra maneira, talvez explorar de uma maneira diferente, porque ela nunca fez isso. Ela sempre mandava pra qualquer lugar aleatório que revelava, e era isso, tá ligado? Sim. Você ter o negativo de uma foto antiga dessas, nossa, eu fico tipo, nossa, deve ser um tesouro. Quem tem acesso a esses bagulho assim, quem conseguiu guardar. Muito massa saber que a sua avó, né, tipo, querendo ou não, ela já tem uma relação já com a imagem, então faz, né, bastante tempo, dá pra É. perceber. Você Se pá, foi por causa dela que eu comecei a fotografar involuntariamente e nem Então, percebi, tá ligado? Porque a mulher é referência na minha vida, de verdade. da hora. É, é isso, né? Poucas pessoas também têm imagens delas, da sua infância, né? Tipo, então ela, tipo, depois vê que ela entende a importância da fotografia, tipo, conscientemente ou inconscientemente, ela entende essa importância. E qual que é a importância da sua avó na sua vida? Tipo, da Gabriela e também como um fotógrafa também. Pô, tudo. Eu acho que não existiria uma Gabriela fotógrafa e nenhuma Gabriela como é sem ter a criação dela. Porque desde que eu nasci foi tudo a gatona que, tipo, estruturou, criou, abriu os caminhos, ensinou sobre a vida, ensinou sobre, tipo, tudo, tá ligado? Desde o básico de fazer um chá de erva pra tomar pra se sentir bem, Sim, a, tipo, a sobrevivência básica, sobre trabalhar, sobre querer conquistar os bagulho. Ela fala sempre muito sobre o quanto ela se sente culpada de só ter conseguido é, ajudar a gente até onde a gente podia ir, que, tipo, era assim, ah, eu te incentivei a chegar até o terceiro ano do ensino médio, só que eu não consigo, tipo, fortalecer na faculdade e nos cursos, sim, mas, tipo, eu tô te dando o caminho pra você pegar a sua força de vontade e ir lá fazer e eu tô aqui, tá ligado? Tipo, eu massa. não posso investir, mas eu tô investindo acreditando em você. Então, ela sempre foi essa pessoa que, tipo assim, tava lá investindo, tipo, emocional, tempo, ensinando, falando sobre paciência, falando sobre, tipo, essa ausência de necessidade de correr tanto Sim, para você poder estruturar algo, tipo, o que é seu vem, tá ligado? Você tem que saber que o ritmo sempre, tipo assim, o ritmo sempre vai ser diferente para quem não tem estrutura, mas que você também não precisa se matar de correr para chegar onde você quer, tipo, as histórias estão aqui, eu conto histórias. Tipo, pô, elas acontecem que nem a gente tá aqui agora. Hoje você tá ouvindo a minha. Eu gostaria muito de
ouvir mais das suas. Já ouvi bastante porque nós se conhecemos há uns anos e a gente já conversou muito sobre vivência, sobre criação, sobre muitas coisas, tipo, no pessoal. E é muito essa troca, tá ligado? Eu acho que ela me ensinou também a preciosidade do escutar, tá Sim. ligado? Eu acho que isso foi o maior diamante que ela já me deu na vida. Eu amo escutar, Pô, mano. tá ligado? Escutar é uma virtude. Saber escutar é importante, que, né? Eu acho, pô, importante saber da importância da sua avó para a sua construção enquanto pessoa, enquanto fotógrafo. A gente precisa disso, né? Precisamos de pessoas que nos apoiam também, né? Que nos incentivam a continuar, porque sozinho o caminho é bem mais difícil, né? A gente precisa de pessoas durante esse percurso para quando a gente cair, né? Ter pessoas para nos levantar, né? Porque imagine, né? Você ter que a vida, às vezes a vida ela é tão dura, né? Em questão de trabalho, em questão de várias coisas, que é isso que a gente necessita do outro, né? A gente somos um ser coletivo, a gente tem essa questão da coletividade. Pensando nisso, além da sua avó, quem mais te ajudou nessa trajetória enquanto fotógrafo, quem mais te incentivou? E teve alguém na sua vida que falou, pô, Gabriela, você tem talento para isso, continua, tal. Existiu os parceiros da vida, literalmente, tá ligado? Ó, você foi uma pessoa que me fez acreditar muito, tipo, na época que nós se conheceu, eu nem tinha muita autoestima como fotógrafa pá, eu ainda não lançava muito, tipo, os bagulho documental pro mundo, não que eu seja uma pessoa que posta as coisas muito Sim, atualmente, mas, tipo assim, eu não tinha autoestima como artista e nem me declarava muito como artista pra chegar e querer, tipo, pô, vou me inscrever nesse concurso, acho que eu tenho chance, tá sim, ligado? A gente começou a conversar sobre isso na época que nós se conheceu no curso juntos. Até então eu nunca tinha me inscrito pra nada, tá ligado? pode crer. Eu já tinha feito, tipo, uma exposição, assim, que era sobre retratos autorais com um olhar voltado pro sagrado feminino. E, tipo, essa tinha sido uma exposição que eu fiz na casa de Yaya, que acho que se chamava Mãe Terra, um bagulho assim. Aí a gente pegou e começou a brisar nos lugares de natureza que tinha dentro da quebrada e falar muito sobre esse sagrado feminino Sim, dentro dos espaços de natureza que existiam na quebrada onde a gente residia. Então, tipo, nós ia muito pro Grajaú, nós ia muito pro Riviera, nós ia assim para os cantos de represa, os mananciais e falava muito sobre o movimento da água, tá ligado? sim, Mesmo quando ela estava sendo contida por um controle ali, né? Porque a represa ela foi toda moldada, embora ela ainda caminhe pelas pelas bordas da quebrada, ela foi toda moldada para caber em um lugar, né? sim, Antes ela ocupava tudo. Era um rio do caralho. pode crer. Então, tipo assim, acho que falar muito sobre isso é, tipo, me incentivou. Elas foram parceiras que acreditaram em mim quando eu nem sabia direito mexer numa câmera e nós saiu pra fazer um bagulho totalmente autoral. Aí quando a Ângela, que era a mana que cuidava da casa de Yaya na época, ela falou, pô, você podia fazer exposição de fotos aqui e tal. As meninas super incentivou e nós foi lá e fez. Eu nem sabia Massa. imprimir foto direito, tipo, fui fazer impressão em fine art, tipo, eu nem sabia direito como fazer nada. Mas eu achei muito linda a textura do bagulho. Eu falei, Sim, não, vou tentar. Aí eu fui me jogando e, tipo assim, acho que muito essas parceiras. Então, tipo, teve a Lisa, a, a Joyce, que elas participaram desse ensaio. A Juliana, que é uma grafiteira retinta, sim. ela também participou. E acho que uma outra mana, a Gabriela, também participou. Então, tipo assim, foi um ensaio com 4 manas, a gente fez um bagulho na maior paz, numa coletividade, e compôs um bagulho super experimental, assim, tipo, brisando numa linha documental, mas com uma narrativa mais ensaiada sobre uma reflexão do cotidiano, isso, uma reflexão sobre ser mulher dentro dessa vivência toda e pegando essa brincadeira com os elementos e, tipo assim, foi muito precioso para mim entender esse tipo de construção também, mesmo sem entender direito o que eu tava fazendo, tá ligado? Pode Eu crer. entendi a importância de construir essa narrativa, mas
eu não tinha conhecimento teórico direito para executar. Então, tipo, foi muito cru. Eu acho que essa falta de técnica na fotografia nesse momento me trouxe mais vontade de, tipo, desenvolver, porque ali estava perfeito como estava, porque eu acho que é muito sobre o que a gente pode entregar dentro do que a gente conhece, mas se dispor a falar. Tipo, eu me senti insegura, mas eu quis fazer mesmo assim, tá ligado? Sim. E a gente se incentivou e criou junto, e foi tipo um bagulho tão precioso que eu falei, caralho, eu acho que esse é o caminho também. Nossa, Então massa. elas acreditaram muito em mim, porque eu mesma não acreditava. Quando nós fez aquela exposição ali, quando eu vi na parede, assim, que eu falei, caramba, como que eu fiz isso? Tipo, inacreditável, tipo. Aí eu fiquei, tipo, mano, hoje em dia eu entendo o que eu fiz naquela época e talvez eu faria diferente, porque hoje em dia a gente já estudou, Sim, já tá velho nas técnicas de produção, tá ligado? Mas eu acho que o cru de não saber a técnica e desenvolver daquela maneira, tipo, também trouxe muito significado para o que a gente estava construindo ali, sim. tá ligado? Nossa, aquilo ali foi um start, assim, do caramba. É isso. Eu acho que são esses momentos assim, tipo, né, impulsionado pelos outros, né, tipo, vamos, sob pressão também, e sobre essa insegurança também que vai nos tornando artista, né, a gente vai derrubando algumas barreiras, né, e é importante ter esses espaços que proporciona o próprio espaço mesmo para você expor, para te incentivar, né. Acho essa casa de Ioiá, você falou? Casa de Yaya Casa de é Ioiá um pico no Tabuão. é tipo um espaço cultural ou é... É um bar que tem, tipo, uma parte destinada para os artistas exporem. Então, tipo, é meio underground. Eles Não, chamam os artistas independentes e a galera tem esse espaço para poder expor. Na época, não foi uma exposição só minha, foi uma exposição coletiva. sim, Então, eu tinha a minha parede com as minhas imagens, aí tinha a outra parede já era outra parceira. E assim, e tinha mais dois fotógrafos, mas eram três fotógrafos comigo naquela época que estavam expondo lá também. Eram umas pessoas com mais corpo, mais sim, experiência, mais vivência, tá ligado? E foi muito da hora também essa troca com eles, porque também foi sobre entender, tipo, as diversas formas de trabalhar a imagem, tipo, e também sim, começar a explorar essa brisa de como que cada pessoa ela olha para as narrativas, como que você cuida da narrativa do outro, como que você cuida da sua. Quando você fala da sua narrativa e você registra o seu cotidiano, a sua história da sua família também, como que você se porta dentro disso? sim, Como que é a sua presença dentro da imagem que você também não tá compondo, tá ligado? Porque querendo ou não, mesmo quando a gente tá falando sobre a história de outra pessoa e tá tentando o máximo não interferir, o clique ainda é nosso, tá é ligado? isso. Então carrega muito da gente, tipo, uma linguagem meio que indireta que se entrelaça com a narrativa da pessoa, tá ligado? É uma brisa. Tipo, quando você falou sobre esses ensaios que você fazia nas represas e tal, é, foi uma época, eu acho que eu acompanhei muito essa fase aí, quando você fazia muito ensaio de mulheres, né? Nossa, fazia muito, só trampava com mulher. Hoje em dia É, não estamos tão diferente assim. De, tipo assim, quando eu falo de trabalhar, falo sobre ensaio, sobre evento, sobre show, sobre produzir artistas, eu ainda produzo muito voltado para mulheres e projetos de mulheres. Eu acho isso muito brisa porque foi espontâneo, tá ligado? Foi um... Eu gosto muito de trabalhar com outras manas e poder partilhar desse coletivo de construção das parceiras, assim, sou muito fã pô, dos trampos das manas, assim, então, tipo, além de acompanhar quem eu não posso registrar, eu, tipo, fico lá acompanhando e, tipo, mano, são referências que fortalecem a nossa vontade de produzir, sabe? qual que é a importância de você fotografar outras mulheres, de as mulheres se fortalecer entre elas, e qual que é a importância também da natureza para você, porque tipo nessa época era todos ensaios na natureza, né? Tipo
que tem ali uma conexão com o meio ambiente. Então, qual que é essa importância tanto do espaço, né? Tipo, dessas árvores, dessa água, esses elementos no seu ensaio, e a importância também de ter mulheres produzindo para mulheres também. Quando eu comecei a fazer esses ensaios ao ar livre, eu comecei a refletir sobre a natureza que estava ao redor da gente, dentro da nossa quebrada, e que muitas vezes a gente não conhecia. É sobre entender a natureza que nos cerca, entender como ela foi moldada para ter que caber em um espaço, é entender também como que ela continua existindo, independente desse desmatamento. Sim. Tipo, é entender como que tudo resiste, porque eu acho que a natureza e a quebrada a gente tem uma luta de resistência, de permanência, né? E aí eu, tipo, sempre refleti muito sobre isso. Então, naquela época eu comecei a colar nos picos, assim, meio escondido, que eu mesma, às vezes, não conhecia. Tipo, as cachoeiras, assim, de Juquitiba, que já é mais município, assim, mas ainda é, tipo assim, uma parte da Sul. Pô, eu fiquei chocada de saber que aquele lugar existia. Aí eu colava assim no Taboão, descobri que tinha uma cachoeirinha escondida que estava sendo encanada. A importância de colar lá e registrar, tipo, essa Massa. luta da natureza de tentar continuar existindo e persistindo naquele ambiente mesmo. Quando, tipo assim, muitas vezes, no caso do Taboão, ela foi encanada por um bagulho de uma fazenda, uma empresa lá mesmo. Então, tipo assim, eles quiseram fazer esse crime ambiental lá na miudinha porque o terreno era deles, tá ligado? A gente invadia alguns terrenos para fazer esses ensaios e era muito brisa refletir sobre isso e eu acho que contar a história desses ambientes que, tipo, embora eles estão ali, estão lutando todo dia, eles não têm muita fala porque eles são, tipo, a natureza. Ela não tem esse movimento que a gente tem de poder ligar e trazer para o mundo. Então, acho que eu queria fazer essa ligação. E aí, trazer esses ensaios autorais nesses lugares é meio que uma forma de contar sobre eles e de apresentar eles para o mundo para que eles nunca sejam esquecidos. E falar sobre os elementos da natureza, a forma que ele dialoga com o nosso território, a preciosidade de ter um solo com terra, de ter uma Sim. terra fértil, de falar sobre nascente na quebrada, de saber aonde que elas estão, de saber como que elas estão sendo tratadas. E é muito sobre, tipo, também como que a gente se comporta dentro desse ambiente, o quanto é poético a gente reconhecer e conversar com essas linguagens da natureza, porque as mulheres, elas seres que, tipo, dialogam totalmente com todos os elementos da natureza. É muito sobre gerar vida, é sobre existir, tá ligado? É Pode pá. sobre nascer, é sobre morrer, é sobre entender as complexidades da vida e, tipo, existir muito dentro disso. Então, tipo, sempre quis registrar muito as mulheres, porque também tem muito isso de muitas vezes a gente, pelo menos nas antigas, hoje em dia já não é mais assim, tá ligado? Ainda bem. Mas, tipo, antes tinha muito esse bagulho de, ai, eu não sei, nunca me vi no registro, nunca fui fotografada, ai, eu não gosto da ideia de pousar X. Tipo, assim, às vezes a pessoa nunca nem se olhou nua, sozinha, no seu íntimo. Então é sobre também esse se reconhecer como mulher e se abraçar como é, tá ligado? Sim. Tipo, abraçar o seu próprio corpo, abraçar, tipo, a forma que ele é, abraçar você, quem você é nesse momento e quem você já foi, tipo, o seu corpo, as suas cicatrizes, a forma que você se move, tudo conta a sua história. E se permitir contar essa história que muitas vezes você não fala em voz alta é tipo um bagulho muito forte. E completar isso com esses espaços que tem todo esse carrego e essa necessidade de também ser vistos dessa maneira, expostos também com as suas cicatrizes, com as suas narrativas, com a sua luta, tipo, eu acho que isso é muito rico, tá ligado? Isso é muito profundo. E aí, quando eu percebi, eu só fazia fotos de mulheres, e aí eu fui ficando cada vez mais íntima e mais feliz de poder contar a história delas e também de que elas se sentiam à vontade para me permitir criar essa narrativa junto, porque aí era tipo um ensaio poético onde você falava muito de você sem que você precisasse falar muita coisa, e você também falava sobre esse ambiente, você trazia ele como um elemento narrativo para sua própria história, e ele completava o que você estava trazendo também.
E aí, tipo, com o passar do tempo, isso foi vindo pra... Pô, a gente fez esses registros, mas... Tá, e agora vamos falar dos seus corre. Aí quando eu vi, nós estava já produzindo tipo evento, aí nós estava falando sobre o corre da outra parceira, pô, você vai fazer uma exposição, vamos registrar essa exposição. Massa. Aí quando eu vi, tava fazendo cobertura de eventos organizados só por mulheres, gravando show das parceiras, indo fazer foto, tipo assim, sei lá, vai tocar no set, ou então a parceira é produtora cultural, ela precisa de um fotógrafo. Então, tipo assim, começamos a ter essa ligação. Então, tipo, eu gosto muito disso, gosto muito de poder criar algo autoral e narrativo com essa pessoa que é mais íntimo, mas, tipo assim, é tão íntimo também trazer um corre artístico, um movimento cultural para o mundo e ver ele nascendo. Eu gosto muito de poder prestigiar, tá ligado? Eu não trampo 100% só com mulheres. Tipo assim, inclusive agenda aberta sempre, mas é, é muito sobre poder co-criar com essas parceiras e ver esse desenvolvimento, tá ligado? Eu acho isso muito rico. E eu espero poder fazer isso para sempre, porque é o que me mantém amando o audiovisual de várias maneiras. E hoje em dia nós estudamos cinema porque aprender a contar várias formas de narrativa, né? E eu acho muito interessante essa possibilidade de também poder gravar, mas aí isso já são outras 1000 reflexões dentro de como fazer isso de uma maneira documental e também como pensar como o documental também pode virar uma narrativa encenada e várias brisas, tá ligado? Aí já reflexões atuais de quem tá estudando ainda. Tem que ter essa união, né? Tem que ter essa troca, tipo, entre não só entre as pessoas, entre os profissionais e principalmente entre as mulheres, né? Fazer essa rede aí de fortalecimento, porque como sabemos, né, a fotografia ela é majoritariamente tipo de homens, né? Tipo, tem muito homem na fotografia, meio que as mulheres elas ficam meio de lado e tem que fazer um corre dobrado para ser vista. Como que você vê essa cena da fotografia em relação às mulheres? Você acha que tem espaços que pensam nas mulheres? As mulheres elas estão produzindo muito e elas estão sendo vistas. Como você vê isso? Sim, a gente tá produzindo muito e tá sendo vista, mas isso a gente tá fazendo por nós, né? Tipo, cavar esse espaço na raça mesmo, tá ligado? Porque é foda, tipo, desde 2017 que eu tô, assim, pegando uns trampos, fazendo uns bagulho, e desde aquela época pra cá, eu sinto muita diferença na forma como que isso é lidado, tipo, sobre o espaço mesmo, tá ligado? Já ouvi muito de, tipo, pô, a gente tá precisando de uma mina pra completar porque não tem nenhuma mina no trampo. Tipo, como se nós fosse meio que uma cota pra não ficar feio de só ter homem no trampo, porque às vezes era um projeto só de mulheres, aí só tem cara trabalhando no audiovisual e a gente era meio que uma cota pra não parecer feio, que a equipe de audiovisual era só de homem, tipo, já aconteceu isso comigo. E eu me senti muito ofendida quando eu percebi que eu só tava lá por causa disso, e não só porque eu entregava e tinha potencial pra fazer aquele trabalho. Era mais porque, tipo, pô, pra eles ficava feio não ter uma mina trampando no projeto que é só de mulheres. Porque elas gostariam que tivesse uma mina, mas elas chamaram o parceiro e o parceiro só trampa com homem. Já aconteceu também de ter parceiros, assim, que, tipo, me chamava pra trabalhar homem e, tipo, me pagava um cachê muito baixo, tá ligado? Nossa. Perto do que eles recebiam, tipo. Tem um mano lá na quebrada, não vou expor nomes, mas, tipo assim, que ele achava sempre que o meu trabalho, que o meu cachê era sempre 200 conto, tá ligado? Ele queria que eu gravasse entrevista, gravasse o dia inteiro, fizesse vídeo pra YouTube e pra Rios. E o meu trabalho sempre ia valer 200 conto gravando entrevista, fazendo direção de arte, gravando a porra toda e fazendo roteiro, tá ligado? E aí, pra qualquer outra pessoa, ele oferecia 600, 800, 900 conto por meia diária. E pra mim, ele sempre chegava no pretexto de 200 conto. Putz. E aí, quando eu percebi isso, eu fiquei tipo, caramba, mano. Por que ele faz? Principalmente com caras. Ele dava, tipo, uma oportunidade, dava um cachê gigante e ainda dava reconhecimento. Quando eu entregava o meu trabalho, eu não tinha a minha coautoria na ficha técnica, sabe? Pô, isso é muito ruim, né? Eu parei também, tipo, certas fitas, assim, me deixou meio pá. Aí, com certos, mano, assim, eu já fiquei meio... Ai.
certo ranço de alguns homens, não todos, a gente não vai generalizar aqui. Mas, tipo assim, são experiências e vivências de vida que me fizeram mudar também essa ideia de buscar trabalhar bastante com mulheres ou com coletivos que tenham mulheres na parte geral, Sim. tipo, literalmente ali construindo, porque não é sobre priorizar só trabalhar com mulheres, mas é sobre, tipo, a importância e o reconhecimento que as pessoas têm em cima do seu trabalho e o quanto que ele vale. Sim. Eu não tenho problema do cachê ser baixo, eu tenho problema com mentir pra mim sobre o meu cachê só porque a pessoa acha que eu valo menos do que um mano aleatório que às vezes não sabe fazer o trampo, tá ligado? Sim. Mas me chama lá pra cobrir o espaço, pra cobrir o que ele tá fazendo, enquanto, tipo, eu tô lá me matando por 200 conto. Ai, não dá. Complicado. Vivências, né? Mas faz parte da vida, mas tem né? muito Tudo isso, bem. né? Eu, tipo, já fiz também vários trampos também, tipo, das pessoas, elas não valorizam o seu trabalho. Elas não sabem, né? Tô falando muito essa palavra, mas é isso, não sabe a importância do seu trabalho. Ele acha que, tipo, que podem dar preço no trampo dos outros, né? E, Sim. tipo, e é isso. E o mais foda é que às vezes a gente tá necessitando disso, a gente tem que se submeter a essas paradas aí. E tipo, aceita, nossa. Aí depois você percebe que é outra fita, tá ligado? Nossa, dá mó. A veinha do olho chega quer estourar, assim, quando. Mas tá tudo bem, tipo, e faz parte. Porque também é isso, sobre. Não é só questão de cachê. Às vezes eu tô precisando, pô, aparece o trampo, eu fico muito feliz. Sim. Se é um trampo que eu acredito que faz sentido, eu vou pegar e eu vou abraçar pela causa. Eu vou receber o cachê baixo, mas é porque eu tô investindo na causa também. Sim. Porque eu acredito que a forma que a gente conta a narrativa das coisas, a forma que a gente articula, ela é tão enriquecedora quanto o projeto que está sendo executado, porque a gente é a memória de que esse projeto existiu, tá ligado? Nossa. A gente tá compondo essa memória coletiva que vai ficar lá registrada. Então, tipo, eu acho que é um investimento pro corre da quebrada. Então, me chama um cachê de 200 conto. Se for esse o cachê de geral, tá suave. Tipo, eu vou abraçar, eu vou fazer o melhor trampo possível com todo o equipamento que eu tenho. Mas se é um trampo que tem um cachê altíssimo, tá ligado? E a pessoa quer me chamar por 200 conto e ficar me explorando, eu já fico meio chateada. Porque sempre aparece o diálogo e você sempre descobre no meio do trampo do nada, e já dá aquela broxada, porque você foi acreditando no projeto e a pessoa que tinha toda a estrutura não acreditou em você, que tá contando essa história pro mundo, tá ligado? Também, que tá trazendo esse suporte. Porque, querendo ou não, muitos projetos sociais, muitos projetos X, eles nascem também de uma necessidade da quebrada, tá ligado? Essa história, ela precisa ser contada para esse projeto nunca deixar de existir, porque ele faz diferença para alguém. E eu penso muito sobre isso, tipo, o quanto que isso é importante e necessário. Que isso tudo precisa ser registrado. Também é a história do território, tá ligado? Essas movimentações artísticas que são conquistadas para enriquecer o ambiente, para a gente cada vez ter mais acesso dentro de onde a gente reside, isso é muito precioso. Então, tipo, eu vou com o maior carinho para fazer, tá ligado? Mas é sobre isso, é sobre esse respeito e essa admiração que eu tenho, eu gostaria de receber de volta, tá ligado? Nossa, pode crer. Que é uma troca, tá ligado? É um investimento de acreditar no território que você mora, de querer abraçar com o peito mesmo, porque até de graça eu já fiz vários eventos na quebrada e eu não tenho problema de fazer trampo de graça. Eu quero que as coisas aconteçam e se movimentem. Se a gente conseguir viabilizar, show. Se não conseguir, suave também, mas eu gosto da transparência. Tipo, isso, é sobre isso. Não, é isso, né, mano? Totalmente zoada, né? Tipo, se você vai fazer um trampo onde, tipo, você recebe 200 e outro cara recebe 600. Tipo, mano... E aí você pega a maior parte do trampo sozinho, tá ligado? Qual que é a lógica disso? Tipo, quando a gente vai produzir eventos, a gente fica pensando muito nisso. Quanto que a gente vai pagar pros artistas? Quanto a gente vai pagar para as pessoas que vão vir trabalhar? Porque não pode haver essa divergência de valores. Acho tipo, que é isso, a gente tenta colocar sempre os mesmos valores para todos os profissionais que estão envolvidos e profissionais também, né? Tipo, mulheres, homens. Porque, pô, mano, os trabalhos são os mesmos. A gente sempre tenta colocar, tipo, sei lá, um exemplo, se colocar 500 para um, é 500 para todos. Todos vai receber 500. Até uma função que, tipo, que às vezes as pessoas falam, nossa, 500 reais. Não, é 500 reais. Tipo,
É sobre transparência e todo mundo tá também. recebendo 500, Sim. tipo, você vai receber 500 porque é isso, gente. Precisamos fortalecer também as pessoas nessa questão de grana. Sua avó, já voltando bem para trás, tem um mano lá do Rio de Janeiro lá, o Francisco Valdean, eu acho que, não sei se acho que é na tese dele, ele fala sobre, ele criou um museu, né, no Rio de Janeiro, tipo o Museu MIB, né, MII, que é o Museu da Imagem da Maré. E a pesquisa dele é sobre, tipo, pega vários álbuns de famílias que, tipo, que tem, né, no complexo de Favela da Maré, ele vai recolhendo isso e depois ele organiza isso dentro de uma caixa de sapato, né? Tipo, e ele meio que ele criou um museu dentro dessa caixa de sapato com esses álbuns de família. E ele fala no, tipo, nesse texto dele, ele fala que todo mundo tem um museu dentro de casa, né? Todo mundo tem um próprio museu, que é tipo as caixas de sapato, né? Todo mundo tipo, guarda seus álbuns de família dentro da caixa de sapato. Você acredita que a sua avó ela tem um museu? Porque, tipo, muita lógica de museu, né? Tipo, vocês estão preservando, vocês estão organizando. Então, tipo, eu vejo muito isso. Tipo, mano, eu fiquei pensando muito nisso agora. Tipo, essa ligação, tipo, do trabalho dele com o que você faz, né? Literalmente. Como você vê, tipo, realmente você vê como museu, porque cuidar, vocês já cuidam como museu, né? Sim, lógico. Eu acho, tipo assim, que essa ideia de álbum de família, ela é sobre contar a história de uma família dentro do território e, tipo, cada história de cada casa forma uma memória coletiva gigante da construção e desenvolvimento desse território e da história dessa pessoa até ali. Isso, tipo, é gigante, é infinito, tipo... Eu sei que muitas pessoas, tipo, não tiveram muito acesso, não tem um acervo grande, mas todo mundo tem uma foto em casa, tá ligado? Sim. Eu vou te falar, tipo, você tem um projetinho que eu tô desenvolvendo, que ele fala muito sobre as memórias que as pessoas preferem deixar passar, tá ligado? Sim. As memórias que são abertas mão, as fotos perdidas, as fotos rasgadas que são encontradas na rua. E assim, já achei acervos de família inteira jogados na rua, tipo, Nossa. e parça, peguei. Eu acho que isso também, tipo, mesmo que eu não conheça a história dessas pessoas, eu gosto da ideia de preservar e fazer essa manta de cruzar narrativas que não se cruzaram e mantê-las vivas, tá ligado? E aí eu penso muito sobre o bordado e essa interligação entre essas narrativas dessas famílias, essa memória coletiva do território que foi, em teoria, tipo, perdida ou abandonada. Sim. Como que elas se ligam e como que isso tudo se interliga para fazer um sentido sobre a memória do território, tá ligado? E aí, tipo, tem uma caixa cheia de fotos de pessoas que eu não conheço, tá ligado? Nossa. Criando essa memória coletiva do esquecimento também. Às vezes, o que deveria ser esquecido, ele se mantém vivo, só se ressignifica. São histórias cruzadas, né? Que, tipo, que se cruzaram depois do... Que elas são cruzadas depois do descarte, né? Tipo, parece que a história ali, tipo, quando você joga o álbum fora, parece que é o fim, mas na verdade é um novo recomeço, né? Porque, tipo, você pega e você vai, tipo, cuidar de se ressignificar. Mesmo não sabendo de quais as histórias dessas pessoas, mas existe uma história ali também que se você for se aprofundar, você vai conseguir contar a história dessa família. Tipo, porque você tem a imagem, né? Então, existe histórias orais também. Você, tipo, mostra pra alguém do bairro, alguém vai conhecer essa pessoa e vai contar sobre como que foi a vida dessa pessoa, né? E também tem um ponto aí, né? Por que que as pessoas, elas jogam esses álbuns de família fora? Eu achei uma vez, um rapaz chegou, eu achei não, um rapaz chegou aqui da situação de rua, ele chegou com vários filmes, um monte de filme assim, tipo, mano, um acervo de uma família toda, assim, que era japonesa e tal, em vários lugares, tipo, né, essa pessoa, ela viajava muito. E eu fiquei refletindo, por que, tipo, esse trabalho foi jogado fora? Qual foi o critério? Qual foi essa pessoa que jogou fora? Sei lá, tipo, é alguém da família que não achou relevante, tipo, continuar com essa história, apagar essa história, porque isso também é uma forma de você apagar a história dessas pessoas, né, dessa família, e manter vivo histórias
são importantes, não só histórias de pessoas, mas como histórias também de territórios também, porque nossas histórias, parece que as pessoas elas estão tentando apagar elas o tempo todo, a gente está sempre nessa luta de deixar vivo, né, de falar, não, a gente vai lutar, a gente vai resistir contra esse apagamento, que é muito que você faz, né, tipo, com a história da sua avó, tipo, não deixar essa história cair nesse campo do apagamento, manter ela viva, mesmo quando sua avó, ela vinha a falecer, porque todos nós, infelizmente, nessa vida, a gente vamos passar para um novo plano, mas essa história ela vai continuar viva aqui, tipo, através da sua fotografia, essa história vai ficar para sempre, se as próximas gerações também entender que isso é importante. E elas vão, a família de vocês, elas vão, né? A história da família de vocês, elas vai ser contada, nunca vai ser pagada. E eu acredito que até o desenvolvimento da família, tipo, ela acontece melhor, né? Porque você conhecendo o seu passado, conhecendo o passado da sua família, das pessoas, da sua avó, da sua bisavó, isso possibilita você enxergar o novo futuro e trabalhar melhor o presente também, né? Tipo, que você entende como que sua família, né, ela agiu em determinados momentos, quais as decisões eles tomaram, quais foram as decisões certas, quais foram as decisões erradas. E é isso, e você, a partir disso, você vai tomando decisões mais certeiras na sua vida. Então também é uma forma também da gente ajudar quem vai vir também, né? Tipo, da gente ajudar eles a construir um futuro melhor e melhorar, tipo, melhorar a família, né? Tipo, é isso, melhorar a família, entender, tipo, ter uma pessoa entender, tipo, que a Gabriela conta, sei lá, seu filho, por exemplo, entender que você contou a história da sua avó, que você foi fotógrafa, tipo, ele já vai vir, seu filho já vai vir com isso, né? Tipo, pô, Sim. existe uma possibilidade de eu ser fotógrafo também, de eu ser artista, de eu ser músico, de eu ser algo, porque eu tenho essas referências e é isso, tipo, eu sei que isso é importante. Deu uma viajada, né? Não, você não deu uma viajada, mas é a pura verdade também. Pô, eu fico uma emocionada de pensar, né, nessa nova fase da vida, essa possibilidade de trazer essa vivência pra ele, tá ligado? Imagina, tipo, porra, ele vai poder ter essa reflexão sobre a memória desde pequenininho, tipo, ele já é registrado, ele já teve várias vivências comigo e ele nem nasceu ainda, tá ligado? O Sim, moleque ainda nem tá olhando e ele já tá ouvindo tudo isso que nós tá falando sim, sobre a memória e a gente já tá criando essa memória afetiva nele antes mesmo dele nascer, tá ligado? pode crer. E eu quero que, tipo assim, quando ele estiver crescendo, ele assista esse desenvolvimento dessa construção de narrativa, dessa preservação de memória, do quanto é importante você conhecer a sua família, Sim, do quanto é importante manter vivo as histórias, não só da sim, nossa família, tá ligado? Eu faço isso em relação à minha família porque é algo que tá no meu alcance. Eu faço isso sobre as memórias perdidas porque elas atravessam o meu caminho, sim, mas eu gostaria muito de, tipo, poder, tipo, expandir isso, poder trabalhar com outros acervos de família, poder conhecer outras sim, narrativas, manter vivo, tá ligado? Essa ideia de contar as histórias através de um acervo pessoal é tão, tipo, profundo, tá ligado? Ela mexe muito. Sempre que você olha uma foto, você tem uma memória, sim, tá ligado? Mesmo que a foto não seja sobre nós, a gente acaba desenvolvendo algum tipo de memória que também afeta o nosso sim, íntimo, tá ligado? E é por isso que é tão importante também, tipo, a gente trazer essa memória coletiva de uma quebrada dessa maneira, tá ligado? sim. E unir todas, imagina, tipo, que profundo, tá ligado? Você chegar num lugar que nem desse mano eu esqueci o nome que O você falou, Francisco Baldean. do Francisco. E você olhar essa memória coletiva Sim, de uma maneira, tipo assim, contínua e você ver, sei lá, tipo, desde que tudo era mato, ali até os dias atuais e nossa, esse acervo todo.
E, tipo assim, é papo de uma vida só vendo a vida, tá ligado? Sim, Só ouvindo nossa. histórias. Uma vida Isso é só mó vendo a profundo. vida É. profundo. Uma vida só vendo a vida. É. E já pra gente ir pros momentos finais, qual que é a importância da fotografia para você? O que que é, como você vê a fotografia? Você acha o que da fotografia? Eu acho que ela é a materialização de partículas de memória, que contam uma história coletiva mesmo, tá Sim, ligado? Mesmo quando eu faço um trampo individual de uma pessoa só, ele sempre vai conversar com um ideal coletivo, com um sentimento que é compartilhado, com uma identificação. É sobre não deixar a memória morrer, sobre compartilhar ela e sobre gerar identificação também. Eu acho muito importante a preservação da memória para a natureza humana no geral, porque essa vida que a gente leva atualmente com esse monte de informação em massa, que às vezes é só para alienar, essa monte de IA que gera imagens, mas tipo, gera imagens falsas, tipo, impede a vontade da pessoa de contar a própria história ou a vontade mesmo de ter novas vivências, porque se ela consegue gerar um lance fictício daquilo já é quase como se estivesse vivendo. E eu acho que é sobre contra é isso, sobre a morte da memória mesmo e a construção de uma narrativa fantasiosa, tipo, não é sobre encenar o tempo inteiro, que é muito o que as redes sociais tentam empurrar pra gente o tempo todo. É sobre contra isso e falar sobre a memória mesmo. A memória sim, crua, a memória que nem sempre é bonita, nem sempre fala de afeto, mas muitas vezes falar sobre o não afeto é uma forma de afeto a si próprio, porque nem sempre eu tô, tipo, querendo falar de amor. Às vezes eu tô com muito ódio sim, e poder registrar isso também, tipo, pô, é uma forma de afeto pessoal, de manter aquela memória que também não precisa ser bonitinha, tá ligado? Mas manter vivo aquele momento. Eu acho que é muito sobre isso, é muito importante a gente trabalhar e cuidar da memória coletiva. você sente que a sua história está sendo contada? Ah, eu sinto. Eu sinto, tipo, eu não sou muito de falar, tá ligado? Eu não sou muito boa de verbalizar, mas eu conto muito a minha história através da imagem também. Assim como eu conto a de muitas pessoas, eu busco não esquecer da minha. Porque enquanto eu tô registrando e ouvindo a história dos outros, eu também tô construindo memórias e também tô contando sobre a minha vida ali. Então, eu também tenho um acervo documental grandão de coisas aleatórias, não aleatórias, mas de momentos, de memórias. Eu sempre busco deixar a minha câmera ou algo que, tipo, eu possa registrar por perto, porque eu acho muito precioso, tipo, também manter essa memória, porque é isso. Eu quero que o meu filho também tenha acesso a essa construção de memória que eu tanto prezo. Tipo, eu tô construindo a minha memória para ele poder ter acesso a ela também. Faz muito Assim como autorretrato? eu faço. Faço. Eu não posto muito, mas eu tenho, tipo, vários autorretratos. Tem um documental sobre, tipo, vivência na casa. Sim, Tem um documental sobre a minha relação com meu companheiro de muitos anos, que a gente sempre produziu, tipo, de uma maneira sim, espontânea. E eu acho isso muito precioso, tá ligado? E assim como pra ele também no começo foi meio irritante, tá ligado? Falar sobre o documental dessa maneira, com, tipo, sobre registrar com uma intimidade, tipo, muito sim. diferente do que se posta, né, tá ligado? Uhum. É falar sobre o sentimento no dia a dia e o quanto nem sempre esse sentimento vai ser, tipo, nossa, tipo, uma comédia romântica, não tem como, tá ligado? A gente sabe que a relação, ela tem muitas camadas e, tipo, acho que fazer um documental sobre a construção de uma relação, sobre o afeto, mesmo dentro de situações difíceis, tipo, isso para mim é importante. Então eu construo, tipo, minha narrativa pessoal em cima dessas vivências de uma maneira crua mesmo. Antes a gente ficava meio assim, mas aí a gente acabou entrando num consenso de, isso tudo bem, tipo, vamos registrar, mas é isso, com o máximo respeito. A Sim, gente vai contar a nossa narrativa, a gente vai falar sobre o nosso afeto e até às vezes sobre como, tipo, esse afeto vem também do conviver mesmo quando não existe
só o afeto dentro do que tá acontecendo, tá ligado? Sim. Sobre a construção da casa, nossa, sobre a casa vazia, tá ligado? Massa. E é tipo isso. Eu acho isso muito precioso. Eu quero que o meu filho tenha acesso a esse acervo e que ele também traga para o mundo da maneira que ele tiver o olhar dele sobre o que é uma memória, porque eu não Sim. quero que ele se molde sobre o que isso significa para mim, porque para mim tem todo um peso gigantesco, mas eu quero que ele tenha um olhar crítico e ele sinta a vontade dele sobre compreender o que ele tá vendo do acervo de família dele, tá ligado? Sim. Total. E como que a gente faz as pessoas fazem para encontrar a Gabriela nas redes sociais? Ixi, gente, tô meio sem site no momento. Mas o Instagram é Gabriela, underline, 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 4 underlines, Barbosa. Que infelizmente o Instagram é isso, né? Ele não deixa a gente ter só o nosso nome artístico, uma tristeza. Tem lá, e de lá tem um link que vai para o meu Behance, que futuramente é onde vai estar o meu site também. Então, atualmente, eu só tô com o Instagram ativo e tô desenvolvendo o meu site. Vai dar certo, né? Que artista periférico às vezes tem vários empregos e é uma loucura. Mas a gente vai desenvolver aí. E quero trazer mais sobre o meu trabalho e sobre mim, porque atualmente tem sido difícil, porque eu detesto rede social, mas tamo aí, nós responde. Mas é isso, é tipo um trampo constante. Mas estamos produzindo sempre. É isso, pessoal. Estamos aí finalizando mais um episódio do Comunica Favela. E eu só tenho a agradecer a oportunidade de estar aqui e trocar com vocês, tá ligado? No papo. É isso, espero que a gente possa se encontrar de novo, gravar um novo episódio já daqui sei lá, daqui uns 5 anos, para falar como que as coisas mudaram, como que, né, que a vida, né, foi andando, as mudanças que vão ocorrer, né, a vinda do seu filho. Axé, ele vai estar aqui falando sobre memória com nós, construindo mais um capítulo aí. E é isso, agradecer geral aí, agradecer aí o meu parceiro Jaquiel Vieira aí. É isso, né, hoje a gente tá estamos finalizando um projeto, né, último episódio aí, na verdade esse é o episódio bônus, né, episódio bônus aí pra galera que acompanha. Agradecer também a Gabriela Barbosa por ter encostado, por ter trocado com nós, ter fortalecido aí na ideia, passado sua visão e falado um pouco sobre o seu trabalho, sobre a fotografia. E é nóis, tamo junto, segue aí o Comunica Favela nas redes, me segue também, e até os próximos capítulos da nossa história que está sendo contada através de um podcast.